Olá, tudo bem com vocês? Então vamos aprender mais uma conferência. Sejam bem-vindos a número 40, Sacrifício pela Humanidade. Um dos três fatores, o terceiro, é entregar o conhecimento desinteressadamente a toda a humanidade. O termo sacrifício quer dizer sacro ofício, ou seja, ofício sagrado. O ofício sagrado é o da sabedoria. Está relacionado com a força do Pai. O ofício do Pai é o do ensinamento, é dar sabedoria. Quando ensinamos aos demais irmãos da humanidade a forma de se autorrealizar intimamente, encarnamos a força do Pai. Então, jamais poderemos jamais poderemos omitir esse terceiro fator da revolução da consciência. Toda a humanidade ignora para que vive. Não temos ideia para que nascemos. Ninguém nos ensinou. Vivemos num estado de hipnotismo, totalmente fascinados e com a consciência completamente adormecida. Quando já sabemos, aí sim, temos responsabilidade de ensinar qual é a razão de existir, para que nascemos, quais são as possibilidades de ser, como poderemos nos integrar com o nosso ser. Nós vemos no termo sacrifício o sofrimento, porque estamos completamente egoistizados. Essa força do egoísmo faz que nos custe muito trabalho fazer este fator sacrifício. O ego, dele provém o egoísmo, sempre vai opor-se a que façamos esse fator. A maioria de nós, quando chegam aos três fatores, pensam que são muito fáceis de praticá-los. Porém, quando começamos a aplicar, não entendemos por que vai se tornando tão difícil. Então, o mestre Rabulu, quando ele estava numa altura da sua senda iniciática da revolução da consciência, chegou um momento em que, uma solenidade lá, as hierarquias divinas lhe puseram uma cruzinha sobre seu ombro. E ele, meio que com desdém, uma cruzinha pequena, levezinha, e a hierarquia divina que o colocou já complementou. Hoje não te pesas, amanhã te pesarás. É a responsabilidade que o iniciado, que o estudante vai se colocando sobre suas costas, sobre seus ombros. A responsabilidade que tem pela humanidade. Normalmente o sacrifício seria muito simples, realmente torna-se difícil devido que dentro de nós carregamos não só um egoísta, mas milhões de egoístas que apontam em distintas direções. Temos em nosso interior um eu do temor, que não é um temor, senão milhões de temores que não nos deixam servir desinteressadamente. Então, por exemplo, você vai fazer o terceiro fator, vai gastar lá umas moedinhas para mandar fazer uns cartazes, vai gastar um tempinho para panfletear, para colar esses cartazes. Então, o eu egoísta já começa a colocar barreiras. E o amor sempre se vê nas obras, o desamor na omissão. E a raiz do desamor está no temor, que leva para a omissão. Por isso não fazemos.
Quando começamos a sacrificar-nos pela humanidade, automaticamente começamos a desegoistizar-nos. A palavra desegoistizar-nos quer dizer deixar de ser egoístas ou compartilhar o que temos com os demais. Se queremos lograr algo, devemos eliminar o ego e o egoísmo em nós, e a chave está no sacrifício pela humanidade. Qual é o único que verdadeiramente temos? Qual é o nosso verdadeiro patrimônio? Aquilo que é imutável, que é eterno, imperecedero. É o nosso conhecimento, a sabedoria que nos permite revolucionar-nos, liberar-nos e nos autorrealizar em uma existência. Então é este conhecimento que damos, o nosso verdadeiro patrimônio. Se refletimos nisso, se valorizamos o que possuímos, nos daremos conta de que este conhecimento não se poderia comprar nem com todo o ouro do mundo. Quando o compartilhamos com outras pessoas, deixamos de ser egoístas, estamos dando aos demais a possibilidade de que eles também possam se autorrealizar. Só que temos que ir compreendendo desde já que não podemos convencer a ninguém. Devemos dizer, porém não rogar. Quem não está preparado não poderá iniciar o caminho iniciático. Cada qual deve convencer-se a si mesmo. Ou melhor explicando, a gente deve propor o conhecimento para um amigo, para um parente, etc., uma vez. Podemos até, depois de um certo tempo, relembrar esta pessoa. E aí, colega, já fez contato com o conhecimento? Agora, a terceira vez, jamais. Porque aí estamos rogando, estamos convencendo. E isso não se pode fazer. Porque cada ser humano tem o livre-arbítrio e isto é impenetrável. É a pessoa, a gente fornece uma, duas vezes, e depois é a pessoa que deverá convencer-se a ela própria. Ela deverá vir ou não vir, se está preparada ou não. Se já é uma centelha, uma essência madura ou não. Ou se já satisfazeu todas as suas condições kármicas que lhe permitem ter acesso a este conhecimento. Quais as condições para o sacrifício pela humanidade? Devemos entregá-lo puro, sem agregar outras coisas que não são do conhecimento. São 3 fatores e nada mais. E quando mesclamos com outras coisas, estamos adulterando o conhecimento, é uma forma de adultério. Devemos entregar o conhecimento gratuitamente. Se cobramos, não é sacrifício, senão negócio. Todas as religiões cometeram esse erro. Então, grátis, totalmente grátis. Não, nem sequer insinuamos ajuda de nenhuma espécie. Também não fazemos questão de que as pessoas se inscrevam em nosso canal. É claro que fazemos questão de visualizações, porque estamos querendo passar este conhecimento, é claro que temos que ter visualizações. E também muito menos monetizamos, não temos realmente interesses em monetizar. Devemos entregá-lo a todo mundo, sem distinções de sexos, cor de pele, classe social, etc. Não devemos modificá-lo, estamos dormidos e não podemos alterar o que os seres despertos organizaram. Cada uma destas pistas para despertar a consciência foi ordenada para este objetivo. Então nós não podemos alterar. Não devemos tirar ou esconder nada, pois isto seria adultério.
Isto aconteceu com os cristãos que esconderam os mistérios do sexo, castraram o fator nascer. Porque é um dever entregar este conhecimento? Então vejamos algumas razões para sacrificar-nos pela humanidade. O ser é o ser e a razão de ser do ser é o mesmo ser. Então, qual o nosso maior patrimônio? É o conhecimento, direcionado para o ser, que é o único de eterno que possuímos. Para poder nos desegoistizar, dar um duro golpe no ego, é uma obra de amor se alimenta com amor, o amor está nas obras, se não fazemos obras conscientes pelos demais, não despertamos o amor. O absoluto é a lei do amor, uma única lei. Então temos que ir despertando o amor se queremos retornar ao absoluto. As chispas liberadas com a morte devem despertar o amor e aprender a servir. Outra razão para podermos lograr méritos do coração. Que são os méritos do coração? Por exemplo, força espiritual para continuarmos trabalhando sobre nós. Outra razão, ao leão da lei se combate com a caridade. Fazendo obras conscientes pela humanidade, teremos a lei a nosso favor. Outra razão, quem dá do que dá recebe. Quem quer sabedoria tem que dar sabedoria. Se uma pessoa ajuda a despertar aos outros, nos ajudarão a nós também. Quem tem e não dá, o pouco que possui lhe será tirado. Quando você tem o conhecimento, você tem também uma responsabilidade terrível. A pessoa que não dá o conhecimento, tem o conhecimento e não passa para frente, o karma que ela recebe é cegueira física, uma doença. É o karma daqueles que têm o conhecimento e não repassam. Outra razão, equilibrar o fator nascer. Uma pessoa que está sacrificando-se pela humanidade pode nascer até 3 vezes mais rápido que o egoísta. Outra razão, equilibrar o fator morrer. Cada um dos nossos eus tem sua própria dívida. Se queremos eliminá-los, deveremos pagar o que devem. Devemos o karma de 7 existências. Se vamos nos autorrealizar em uma, devemos pagá-lo à vista. O sacrifício pela humanidade produz dharma ou dinheiro cósmico, com o que poderemos pagar o karma. Então, recebendo dinheiro cósmico ou dharma, poderemos fazer o translado de fundos, a prática do translado de fundos, que teremos fundos com que fazer que esses fundos retornem até nós. Outra razão, quando ensinamos, estamos em contato com a força do Pai. Ele nos ensina quando nós o fazemos. Outra razão, para compreendermos melhor este conhecimento. A primeira vez que a gente tem contato com ele, compreende com um olho só, digamos assim, um exemplo. À medida em que vamos repassando o tema, vamos compreendendo com os dois olhos, vamos compreendendo melhor. A compreensão é de nossa consciência. Outra razão para que não esqueçamos o conhecimento, porque se não fazemos o sacrifício, acabaremos nos afastando, esquecendo do conhecimento. Outra razão, quem trabalha para o Cristo haverá de encarná-lo. Outra razão, nos liberamos para tornarmos úteis ao ser, deixarmos de ser malvados.
e a satisfação que produz trabalharmos desinteressadamente. Já vimos também que na escolha dos caminhos, ou se vamos pelo direto ou pela espiral do Nirvana, então o sacrifício pela humanidade nos ajudará na escolha deste caminho direto. Nos ajudará a conseguirmos um discípulo com o qual poderemos então finalmente entrarmos no absoluto. Todo mundo acredita que com ter escutado as conferências uma só vez já é suficiente. Porém, na medida em que uma pessoa repassa os temas, o ser lhe ensina mais e mais. Então, os instrutores vão se tornando mais e mais profundos, os estudantes também, de repassar o mesmo tema. Repassar o mesmo tema é algo que desagrada as pessoas. As pessoas sempre querem estar tendo conteúdos novos. Acontece que esses conteúdos novos é nós que devemos buscar nas práticas de desdobramento, de meditação e etc. Quando uma pessoa diz o pão nosso de cada dia, está referindo-se à sabedoria que chega do Pai diariamente a nosso coração. Então, quando suplicamos, dá-nos o pão nosso de cada dia, estamos pedindo sabedoria para poder nos alimentar. Não só de comida física se vive, senão também dessas manifestações que vêm dos mundos superiores. As duas glândulas, a pineal e a pituitária, que é onde reside em nós o nosso Pai, o nosso ser, através de um caminho secreto por uma porta muito especial, podem mandar até o nosso coração a sabedoria do Pai. Em nosso coração é onde oficia nossa Mãe Divina. Então, recebemos por esta porta secreta o ensinamento do Pai. E se estamos atentos em nosso coração, estaremos sentindo este conhecimento, vivendo-o. Diversas formas de sacrifícios pela humanidade. Ele consta de dois grandes aspectos, pescar e ensinar. Pescar é buscar as pessoas interessadas em fazer a obra. Então, através de publicidade. E ensinar é ensinar para essas pessoas que já foram pescadas. Então, distintas formas de fazermos o sacrifício pela humanidade. Então, a primeira forma é nós irmos ao curso. Depois convidamos nossos familiares mais próximos, os mais distantes, amigos, vizinhos, vamos ampliando. Depois podemos começar a repartir panfletos, colando cartazes, outras formas de publicidade. Para sacrificar-nos mais e melhor pela humanidade, devemos preparar-nos, refletindo e compreendendo o que temos aprendido. Então, nós temos o instrutor que está ensinando, ele tem que estar preparado cada vez mais e melhor. Mais tarde, a pessoa se fogueará. Vocês que estão assistindo, se desejarem, já podem começar a foguear. Uma vez que o estudante tenha fogueado o tema número 1, já pode abrir o seu canal e ser um disseminador daquele tema que fogueou. Digamos o número 1. Fogueou o número 2, já pode
dar conferência do tema número 2 e assim sucessivamente. Aí vamos dando instruções a novos alunos, vamos abrir nossa salinha na medida das possibilidades. Hoje em dia, atualmente, só temos grupo físico em Curitiba e talvez em São Paulo, eu não estou bem ao par, mas parece que em São Paulo também já tem. Começou em Curitiba, aqui no Brasil. Nas Américas, são muitos grupos. Daí mais tarde poderemos escrever livros, mas é óbvio que isso não podemos fazer agora. Então escreveremos livros de acordo com o nosso raio de atuação, nosso raio de ser, o raio de sabedoria, qual a nossa vocação no cosmos. Então o que vamos escrever obedecerá à nossa vocação. Raio do amor, raio da justiça. Obviamente que é necessário que nós façamos verdadeiros homens, primeiramente. Homens no mais completo sentido da palavra. Ou seja, que tenhamos despertado o fogo sagrado e irmos criando os corpos astral, mental e causal. Quando se cria o corpo causal, já é um homem autêntico, um autêntico mestre, um mestre de mistérios maiores. E aí então já pode começar a escrever livros. Terá bastante consciência desperta. E o mais importante de tudo é nós irmos despertando para poder ajudar mais e melhor a humanidade. O importante é que quando alguém se decide a ensinar, não importa onde, pode ser na rua, num parque, tudo se ensina e se torna força, e essa força a necessitamos para poder avançar. É urgente refletir sobre esta conferência para ver se podemos mudar nossa atitude. Devemos tentar servir a humanidade. Decidir começar. Muitas pessoas querem servir, porém a timidez não as deixa. Temos que começar. Eliminemos a timidez. Minha mãe, tira de mim este eu, desintegra-o. Então, digamos que eu chegue pela primeira vez na frente de vocês. Nossa, a pessoa trava, treme, o coração dispara. Então, temos que fazer um super esforço para estarmos despertos ali, acordados, e pedirmos a morte. Minha mãe, tire de mim este eu que me trava, que está, na verdade, sugando minhas energias, disparando o nosso coração, provocando taquicardia, e isso é porque nossas energias estão sendo sugadas. Então, a primeira coisa que se faz, minha mãe, tira de mim este eu, desintegra-o. E assim vamos eliminando sucessivamente, dando as conferências e pedindo morte. E assim não robustecemos ao ego. Ao contrário, vamos eliminando esta timidez, isto que nos trava, que nos estanca. Por que tanta gente chega e por que tão poucos ficam? Porque não temos com que sustentar-se dentro do ônibus. O ônibus simboliza uma sala de conferências. Um ônibus amarelo, por exemplo, um ônibus vermelho é o ônibus do Cristo. Então, um Cristo, um mestre da humanidade, ele tem um ônibus vermelho, você vê lá no plano astral.
é o ônibus do Cristo. Então as pessoas se retiram permanentemente, não tem como se sustentar. E o que nos sustenta dentro do ônibus é o sacrifício pela humanidade. Então ficamos hoje por aqui. Agradeço que tenham escutado. Um abraço a todos e até mais.